O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estava seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que estavam ouvindo as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o 2º domingo do tempo comum. E hoje nós temos muita coisa para falar no primeiro domingo assim do tempo propriamente comum, né? Domingo passado era o primeiro domingo do tempo comum, só que a gente celebrou o batismo de Jesus. E agora nós começamos. Nesse tempo nós temos que aprender a sermos discípulos de Jesus. Fazer aquilo que o Evangelho disse hoje. Procurar o Mestre e o encontrar. Procurar, encontrar e permanecer. É isso que deve acontecer na nossa vida. Passar um pouco as leituras assim. Então, a liturgia de hoje ela fala de vocação. 2 tipos de vocações. A vocação específica de cada um individualmente e a vocação universal, em que todos fomos chamados à mesma vocação. E aqui ele traz alguns casos de vocações específicas. O primeiro chamado, a primeira vocação, 1000 anos antes de Jesus, o profeta Samuel. Samuel ainda era menino, filho de Ana. Ele ficava no templo servindo a Deus juntamente com o sacerdote Eli. E um dia, dormindo, ele escuta o Senhor chamando: Samuel, Samuel. Ele acha que é Eli que está chamando. Por 3 vezes ele vai lá perguntar: o Senhor está me chamando? Ele diz: não estou chamando. Até que o sacerdote entendeu que era o Senhor que estava chamando ele, que Deus estava chamando Samuel. Samuel respondeu: estou aqui, Senhor, eis-me aqui. E a partir daquele momento, a vida de Samuel mudou os rumos do povo de Israel. Nasce a partir de Samuel o profetismo como ministério. Ele se torna o grande expoente, ou grande patriarca do profetismo entre o povo de Israel. Muda os rumos da história daquele povo através da vocação específica de Samuel. Essa é a primeira vocação. Vamos para o Evangelho e depois eu volto para a segunda leitura, que ela é importante hoje. No Evangelho nós encontramos os discípulos procurando Jesus. Havia alguns discípulos de João Batista.
João Batista vê Jesus e diz: olha, é ele o Cordeiro de Deus. E os seus discípulos deixam de seguir João e vão atrás de Jesus. Vão atrás de Jesus e diz: Senhor, onde moras? O Senhor diz: venham comigo. Eles vão e passam o dia com o Senhor. Depois eles voltam dizendo: encontramos o Messias. Que Messias? O Messias que todo o povo de Israel esperava desde muitos anos, desde milênios esperavam. Todo mundo sonhava o dia que o Messias ia chegar. Mas ele chegou de uma forma que ninguém esperava. Todo mundo achava que o Messias chegaria um grande guerreiro, um grande senhor montado num cavalo branco entrando dentro da cidade de Jerusalém. Ele não chegou assim. Ele chegou humilde, nascido como um bebezinho na gruta de Belém, nos braços de Maria. E eles encontraram o Messias. Foram até Simão e disseram: Simão, nós encontramos o Messias. E Simão imediatamente diz: vamos lá, quero ver quem que é esse Messias, e vai atrás do Messias. E quando Pedro dá de cara com o Senhor o chama para uma missão específica. Simão, filho de Jonas, agora você vai se chamar Kefas, traduzindo para o latim, Pedro, Petrus. Você agora vai se chamar Pedro, porque a sua vocação, Simão, que agora se chama Pedro, é ser a pedra da igreja. Você é a pedra na qual eu construirei a minha igreja. E aquela pedra, aquele homem, aquele Simão, o pescador, ele se tornou então a chave do reino dos céus. Ele se tornou a base de uma nova história. A partir de Pedro nasce a gente, os cristãos, graças a Deus. A vocação específica de Pedro dá vida a tantos outros, Uma das coisas mais bonitas quando a gente vai, pelo menos para mim, né? Quando a gente vai até a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, em Roma, você chega no túmulo de São Pedro, está ali. Ao redor do túmulo de São Pedro tem milhares de pessoas enterradas, sepultadas, papas, reis, rainhas, também muitos religiosos, muitos santos, uma coisa extraordinária ao redor de Pedro. Aquele homem atraiu tantas vidas. A vocação dele era uma vocação para atrair tantas outras pessoas. Então a vocação específica de Pedro muda o rumo da história. E agora a vocação geral, a vocação universal, a vocação para a qual todos nós somos chamados. São Paulo está numa cidade muito importante, a cidade de Coríntio. Numa das suas grandes viagens de evangelização, ele vai até a cidade de Coríntio. A cidade de Coríntio, uma cidade grega, portuária, ela era uma cidade fantástica, construída bem à beira do mar, era na verdade um grande porto. Ali chegava-se navios de todos os cantos, né, tanto da Ásia Menor quanto de toda a costa da Europa ali, se atracavam na cidade de Corinto, e por isso Corinto era uma cidade diferente, era uma cidade muito rica, uma cidade que tinha muitas atividades, era uma cidade extremamente viva, vibrante. Ali aconteciam os jogos gregos. Para vocês terem uma ideia, a cidade construída no estilo das cidades antigas, cidades romanas, uma grande praça bem no centro da cidade, uma rua cheia de lojas, como nós vemos os shoppings hoje, né? Só que lá era um shopping ao céu aberto. A cidade feita em 2 pisos, uma coisa assim fora da realidade para aquele tempo. Construído de um lado um grande ginásio com capacidade de 18 mil pessoas, um ginásio perfeito, a sua arquitetura extremamente bem feita, impecável. A acústica do local era incrível. Uma pessoa falando sem microfone, não tinha caixa de microfone, essa coisa toda. Uma pessoa falando ali, aquilo quase 1 quilômetro de distância, o outro ouvia tranquilamente, a acústica perfeita, uma coisa extraordinária. Mas ao mesmo tempo que era uma cidade viva, cheia de comerciantes, cheia de gente de todos os cantos, era uma cidade extremamente devassa.
Existiam dois grandes deuses naquele lugar. Na verdade, tinham vários templos construídos ali, mas tinham dois que eram os maiores templos de Coríntio. A primeira deusa que se cultuava naquela cidade era a deusa Afrodite. Afrodite, a deusa do amor. E o segundo era Poseidon, o deus do mar, né? Lá na Itália, na Roma, vai se chamar Netuno. Afrodite vai se chamar a deusa Vênus. E ali estavam os dois grandes templos. Estes templos, eles pervertiam todo o povo daquela cidade. A deusa Afrodite, no seu templo, tinha mais de 1000 mulheres, chamadas sacerdotisas, que eram as sacerdotisas da prostituição. Elas faziam parte da prostituição sagrada. Os jovens, as crianças, as mulheres, os velhos, as velhas, todo mundo uma palavra, ou seja, não tem uma palavra, falar uma palavra chula, não. Ou seja, viviam na devassidão total, né? Era tudo permitido. O sexo era permitido, as doenças sexuais, venéreas. A gente olha para o nosso tempo e diz assim: nossa, como que nós vivemos hoje? Meu filho, já foi muito pior. Eles viviam uma coisa assustadora. E justamente no meio dessa cidade nasceu uma pequena comunidade cristã. E a comunidade cristã, é claro que ela era influenciada pelos costumes locais. E São Paulo ali escreveu cartas, e foram cartas assim bastante enfáticas, cartas bem pesadas, dizendo aos cristãos de Corinto: irmãos, lutem para viver a santidade, que não vai ser fácil aqui nesse meio. E São Paulo conseguia. A primeira coisa que São Paulo disse, está até no capítulo 11 da carta aos Coríntios: as mulheres, quando forem rezar, devem cobrir a cabeça. Por que ele fala isso dentro da cidade de Corinto? Porque as mulheres que viviam a prostituição sagrada, a deusa Afrodite, elas não cobriam a cabeça, porque cobrir a cabeça significava que você tem um dono. Então as mulheres cristãs, elas tinham um dono, e o dono era Jesus Cristo. E quando elas iam rezar, elas cobriam a cabeça. As freiras cobrem a cabeça com um véu, porque elas estão dizendo que elas têm um esposo, elas têm um dono, e o esposo é Cristo. Até os bispos, os padres também podem usar. Tem um chapéuzinho chamado solidel, o do bispo é cor-de-rosa, dos padres pode ser preto. Aquele solidel significa que ele tem um dono, e o dono é Cristo. E as mulheres cristãs, todas as mulheres cristãs, para se diferenciar das mulheres, só vem palavra feia na minha cabeça, das mulheres da vida ali, da igreja, ou do mundo, elas cobriam a cabeça para dizer que elas não eram de qualquer um. Elas tinham um dono específico, e o dono era Cristo. A Igreja Católica manteve esse hábito por muito tempo. Em alguns lugares, aqui mesmo na nossa igreja, de vez em quando a gente vê uma mulher com um véu na igreja. É justamente para simbolizar que o dono dela é Cristo. Olhando para a leitura, São Paulo diz assim: irmãos, o corpo não é para imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O que é que São Paulo está dizendo? Primeira coisa que a gente precisa aprender, nós que somos cristãos: o corpo não é seu. Não tem essa frase que você ouve por aí na televisão, alguns artistas dizendo assim: meu corpo, minhas regras. Isso é mentira. Não existe isso. O corpo não é seu. Primeiro, não foi você que fez. Se fosse você que tivesse feito o seu corpo, você podia dizer que era seu, mas não foi você que fez. Você tudo recebeu de Deus. A cor do seu cabelo, a cor da sua pele, o seu sexo, o seu pai, a sua mãe, o seu tipo sanguíneo, tudo. Se fosse seu, você poderia dizer a um câncer dentro de você: olha, câncer, não quero você aqui, fora daqui, ponto e acabou. Porque afinal de contas não é seu? Não é seu. O corpo não é seu. Ele é de Deus. E São Paulo está dizendo: o corpo não foi feito para a imoralidade, mas o corpo foi feito para Cristo. Ele é de Deus, ele é de Jesus. E um dia você vai ter que devolver ele para Cristo.
Eu tenho sobrinhos, sobrinhas, eu tenho 41 sobrinhos. Meu sobrinho, estou falando da minha família, tá? Não estou falando nada de vocês aqui. Meu sobrinho todo tatuado, tatua a perna, tatua o braço, tatua o pescoço, tatua o rosto, tatua não sei o que. Meu filho, este corpo não é seu, esse corpo é de Jesus. Imagina você entregar para Jesus um troço desse, tudo estragado desse jeito, tudo riscado, rabiscado. Que é isso? Né? As nossas queridas irmãs, desculpa falar isso aqui, eu não estou dando lição de moral assim, só para a gente pensar e refletir um pouco, né? As nossas irmãs, elas vêm para a igreja quase nua, com os seios todos à mostra, né? Eu não sei que nesses bancos dificilmente eu sento aí, mas você está sentado aqui, você está olhando a irmã sentada na sua frente, aparecendo toda a parte de trás aqui, você não consegue nem rezar, nem se concentrar em Cristo, porque a irmã está ali se mostrando, sendo que o seu corpo, ele é templo do lugar onde habita Deus. Se ele é de Deus, ele deveria ser um objeto que levava as pessoas para Deus e não levar as pessoas para o inferno. É preciso olhar para ele como um objeto sagrado que tem que levar as pessoas para Deus. Ah, mas não é justo, eu sou livre. Livre como? Como assim? Tudo que você faz na sua vida tem uma consequência. Você pode até comer o tanto que você quiser, mas você não tem o poder de dizer assim: eu vou comer tudo que eu quiser e não vou engordar. Não tem isso. Se você não quiser engordar, meu bem, não coma. Ponto. Eu sei disso porque eu luto com a balança desde pequeno. Não existe essa liberdade que nós queremos. Não existe o meu corpo, minhas regras, eu faço do meu corpo o que eu quero. Não existe isso. A vida não é sua, o corpo não é seu. Nós somos feitos para Deus, nós somos feitos para Cristo, para Jesus. Esta é a vocação universal de todos nós. Todos nós somos chamados a isso. É claro que nós hoje podemos olhar as coisas do mundo, tem muita coisa que nós podemos aproveitar. A cidade de Coríntio era uma cidade muito bonita, uma cidade muito alegre, muitas festas, muitas coisas. Os cristãos podiam assistir os jogos, participar dos jogos também, quando esses jogos não levavam à morte, né? Porque tem alguns gladiadores que tinham que lutar até a morte, mas tinham muitos jogos que os cristãos podiam fazer, podiam participar, mas o cristão não perdia a consciência de quem ele era e para quem ele era. Ele era de Cristo e para Cristo. E se você amar e respeitar você mesmo, o seu corpo, a sua casa, a sua família, os seus valores, a sua sexualidade, os seus pensamentos, se você respeitar, Deus pode transformar você em um instrumento que pode mudar a história do mundo, como foi o caso do profeta Samuel, como foi o caso de Pedro, o grande apóstolo. Deus pode usar a sua vida, que parece tão insignificante muitas vezes, para fazer algo grandioso, extraordinário. Então hoje a liturgia vem nos chamar exatamente para isso. Meu filho, minha filha, você é mais do que você imagina. Você tem mais valor do que você pensa. Você é mais precioso do que você pensa. Dentro de você, dentro do seu corpo, dentro do seu coração, Deus habita aí dentro. Você é o receptáculo da salvação. Foi por causa de você que Jesus morreu na cruz. A liturgia então vem nos chamar hoje. Os discípulos que seguiram a Cristo foram com Ele, encantados com o Mestre. Pedro, ou melhor, Simão, nós encontramos o Messias. E Simão, deixa eu ir lá ver ele. E quando Simão viu o Senhor, ele nunca mais voltou a ser ele mesmo. Você sabe por que nós ainda vivemos nessa bobagem? Meu corpo, minha regra, eu faço o que eu quiser da minha vida? É porque o seu Deus não é Jesus Cristo. O seu Deus é você mesmo. E você é escravo de você. Você só faz aquilo que você quer. Você só faz aquilo que é bom para você. Você só pensa em você. Você vive como se não existisse o amanhã. Mas eu tenho uma péssima notícia, como várias péssimas notícias que eu já acabei de dar.
existe o amanhã. Existe o depois desta vida. E para aqueles que não viveram para Cristo, o depois será terrível.